Sucessos em filmes e séries, esses famosos já tentaram sua carreira no futebol americano. Seja no NFL ou no college, alguns deles estiveram muito próximo do sucesso. Bora dar uma olhada e ver se vocês conhecem todos eles? Dwayne The Rock Johnson. Multitalentoso, The Rock é um dos atores mais populares e bem pagos atualmente de Hollywood, emplacando vários filmes como Jumanji, a franquia Velozes e Furiosos, Baywatch, No Pain No Gain e inúmeros outros sucessos de bilheteria. Com isso, seu patrimônio líquido é estimado em 320 milhões de dólares atualmente, mas o começo foi bem complicado para The Rock. Vindo de uma família humilde, Dwayne Douglas Johnson se mudou durante toda a sua infância e adolescência. Foram mais de 8 mudanças, incluindo Nova Zelândia e o Havaí. Por esse problema na juventude, ele aos 16 anos já havia sido preso diversas vezes por brigar em bares e até falsificação de cheques. Tudo começou a mudar quando a família se mudou para a Pensilvânia. The Rock já tinha a genética de um atleta, pois membros da sua família já se dedicavam ao wrestling. O ator só foi ter seu primeiro contato com o futebol americano no high school, porque foi desrespeitoso com um dos professores. Segundo o próprio treinador da época, George Chilwick, eu espero que seja assim que se pronuncia, que se tornou mentor de Johnson, disse que ele teria que cumprir um castigo por sua atitude desrespeitosa. Percebendo seu tamanho e envergadura grandes para a época, mandou ao campo de futebol correr, e ali, quando The Rock viu um treino do time, surgiu uma de suas paixões. Assim ele se afastou dos problemas e confusões do passado e acabou se concentrando somente no esporte. Foi no campo onde teve um de seus talentos revelados e viu um caminho mais fácil para o ensino superior, recebendo bolsas de estudo, sendo reconhecido no país inteiro por recrutadores de várias universidades. Dwayne Johnson recebeu ofertas de Penn State, UCLA, Clemson, Florida State e outros programas de alto escalão na posição de defensive end, mas decidiu ir para a Universidade de Miami com uma bolsa que pagava 100% de seus gastos no college. Em 91, Miami Hurricanes era um dos melhores times de todos os tempos. Inclusive foram campeões esse ano e The Rock era conhecido como um potencial All-American, algo como uma premiação de melhor time. Infelizmente, devido a uma lesão no ombro, The Rock fez com que o time tivesse que converter um tight end e defensive end para o substituir. Esse jogador que o substituiu foi nada mais nada menos que o 6 vezes All-Pro, defensor do ano de 99 e campeão do Super Bowl, Warren Sapp. Curiosidade interessante para vocês. Isso, somado a diversas lesões consecutivas, fizeram com que Dwayne Johnson não tivesse muito mais tempo em campo, aparecendo em 39 jogos com apenas 77 tackles, 4.25 sacks em sua carreira. Ele até teve uma tentativa de jogar profissionalmente na CFL, a Liga Canadense, mas lesões continuaram a acontecer e The Rock tomou uma decisão, que se mostrou certa, de se aposentar do futebol americano e ir para o wrestling. Curiosamente, ele ainda está focando numa série focada em futebol americano, a Ballers, da HBO, que já tem uma nova temporada confirmada para esse ano. Dá para perceber sua paixão pelo futebol americano, pois ele faz parte de um dos grupos que são dono da XFL, outra liga de futebol americano. Johnson declarou que a compra da XFL está diretamente ligada à sua paixão enorme pelo jogo e o desejo de cuidar dos fãs, jogadores e todos envolvidos que são fanáticos pelo esporte, tanto quanto ele. Ed O'Neill. O'Neill teve uma carreira longa e bem-sucedida na televisão e nos cinemas, com papéis longos em Um Amor de Família e principalmente em Modern Family, interpretando o rabugento pai de família Jay Pritchett, e conquistou diversos Emmys com isso. Coincidentemente, ambos os personagens jogaram futebol americano na escola e na faculdade. O que pouco se sabe é que essa semelhança também tem relação com o próprio ator. Ele chegou inclusive a ser contratado pelo Pittsburgh Steelers como defensive lineman, mas não chegou a jogar profissionalmente. Ele era uma estrela em Ohio e sua habilidade de futebol americano impressionava. Isso fez com que ele ganhasse uma bolsa de estudos na Youngstown State University. Porém, o fim do sonho esportivo aconteceu em 69, quando ele tinha 23 anos. Depois de ter assinado com os Steelers, ele foi dispensado depois de uma pré-season e não assinou com mais nenhum time. Por um tempo, ele decidiu ensinar atuação, mas quando completou 30 anos, em 77, tentou a carreira de ator. E isso deu muito certo. Jim Kane. Antes de interpretar o Superman na série de TV Lois e Clark, Jim Kane foi jogador de futebol americano pela Universidade de Princeton, onde se destacou jogando como cornerback. Ele estabeleceu um recorde na universidade com 12 interceptações durante a temporada de 87 e foi companheiro de time do futuro técnico da NFL, Jason Garrett, o nosso rei das palminhas. Inclusive, ele chegou a assinar um contrato com o Buffalo Bills, mas o ator que ganhou a fama interpretando o Homem de Aço não teve sorte.
Uma contusão no joelho deu fim na sua carreira nos gramados americanos e teve seu foco voltado das telas à sunga e à capa vermelha. E antes de continuar a lista, deixa o seu like aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa algum comentário aí embaixo, falar com alguém que a gente pode ter esquecido ou dar alguma sugestão de vídeos para a gente fazer. Terry Crews. Terry é amplamente conhecido aqui no Brasil por seus diversos papéis, como Julius, o pai do Chris, em Todo Mundo Odeia o Chris, o Sargento Terry, em Brooklyn 99, e Latrell, de As Branquelas. Ele sempre teve seu coração dividido entre as artes e o esporte. Nascido em Flint, em Michigan, o ator ganhou uma bolsa para uma escola de artes antes de ganhar uma bolsa para jogar em Western Michigan, e acabou optando por seguir no futebol americano, já que poderia usar sua bolsa também para estudar artes. Crews teve uma ótima carreira no college football, ganhando a Mid-American Conference em 1988. Em 91, Crews se declarou para o draft da NFL, saindo apenas na 11ª rodada pelos Los Angeles Rams. Entretanto, sua carreira não foi tão bem sucedida quanto nas telas. Ao maior estilo pai do Chris, Terry tinha 2 empregos. Como sempre ficou a um fio de ser cortado e tinha poucos snaps, ele usou seu talento artístico para juntar uma grana pintando retratos de seus companheiros de equipe e vendendo por coisa de $5.000. Ele ainda jogou 2 temporadas pelos Rams, passando depois por Chargers, então Redskins e finalmente Philadelphia Eagles, onde não viu a cor do campo, totalizando 32 jogos, 57 tackles e 99 assistências de tackles na carreira. Ele ainda tentou a chance na World League of American Football, Liga Europeia, jogando pelo Rhein-Fire, time alemão, mas depois de uma temporada ele decidiu seguir seu real talento e foi tentar ser ator. Mas um episódio particular mudou sua vida completamente. Em 1997, quando foi dispensado pelos Eagles, Crews foi para o 49ers. Lá, ele disse: "Eu consegui um tryout com os 49ers, só que aquele dia eles me trataram tão mal que eu realmente me sentia sujo, um nada. Eles estavam me treinando como se eu tivesse bravo por estar ali. Uma verdadeira pressão psicológica. Então ele jogou a bola com tudo em cima de mim e para me defender eu colocou a mão na frente e bum! Meu dedo parecia um L, foi totalmente para o lado. Eu empurrei de volta e falei: 'Cara, o que você está fazendo?' Então fui embora para casa e disse para minha esposa que nunca mais faria aquilo. Quando me aposentei, achei que minha vida ia acabar. Ninguém ia me contratar, eu me senti acabado. Mas eu era um special teamer, ganhando $300 de contrato, eu estava quebrado, mas então foi que minha carreira na atuação começou a dar certo e minha vida fluiu." Burt Reynolds. Reynolds se tornou uma das maiores estrelas de cinemas do mundo ao longo de sua carreira como artista. Verdade que por sua idade, seus maiores sucessos são mais antigos, da época de 1970, mas ele era realmente uma estrela. Vocês talvez conheçam ele ou lembrem de alguns filmes mais recentes, como Boogie Nights, Os Gatões de uma Nova Balada e uma das versões de Golpe Baixo. Ele fez as duas versões do filme, uma em 1974, onde foi o protagonista Paul Crewe, e em 2005, a do Adam Sandler, onde ele foi o coach Nate Scarborough. Apesar de todos os sucessos do cinema, as coisas poderiam ter sido muito diferentes se ele continuasse com sua primeira paixão, que era o futebol americano. Ele foi First Team All-State na escola de segundo grau de Palm Beach e passou a jogar de running back em Florida State no college, após receber uma bolsa de estudos. Inclusive foi colega de quarto do futuro apresentador de futebol americano, Lee Corso, narrador e comentarista da ESPN americana. Reynolds se machucou durante seu primeiro ano e depois sofreu um acidente de carro que agravou sua lesão, acabando com qualquer chance de um futuro no esporte da bola oval. O mestre do bigode nunca esqueceu sua paixão pelo esporte e veio a falecer com 82 anos em 2018. Tommy Lee Jones. Atleta e estudante talentoso, Jones ganhou uma bolsa de estudos de futebol americano para a Universidade de Harvard. O seu companheiro de quarto durante todos os 4 anos em Harvard foi Al Gore, futuro senador, vice-presidente e candidato presidencial dos Estados Unidos. O nosso caçador de aliens favoritos estudou literatura inglesa e tornou-se offensive guard da equipe de futebol. Também estudava teatro e atuava numa série de produções escolares durante sua passagem pela universidade. Ele acabou jogando um dos jogos mais famosos de futebol americano da história, o clássico jogo Harvard beats Yale, 29-29. Esse jogo ficou marcado pelo encontro entre duas universidades rivais e ficou conhecido como o jogo de futebol mais famoso da história da Ivy League. Pela primeira vez, as duas universidades estavam invictas quando foram se enfrentar e Yale estava ganhando de 22-0 e, por incrível que pareça, o placar era de 29-13, faltando 42 segundos para o final. Com tão pouco tempo no relógio, veio o milagre.
Harvard conseguiu anotar 16 pontos e, mesmo com o empate de 29-29, foi declarado vencedor, já que não havia empate computado naquela época, para delírio de Tommy, que ainda recebeu as honras da equipe de All-Ivy League após aquela temporada de 68. John David Washington. Washington só chegou ao practice squad da NFL. Seu talento como ator foi superior às suas habilidades com a bola oval. A antiga estrela do Morehouse College era running back e teve números espetaculares. Ele liderou a conferência com 1.198 jardas corridas e teve 9 touchdowns e 10 recepções para 69 jardas. Quebrou o recorde de mais jardas corridas na temporada e de jardas em um único jogo com 242 e em toda a sua trajetória na universidade com 3.699 jardas terrestres. Uma bela marca. Acabou não sendo draftado, mas assinou como undrafted free agent em 2006 pelo St. Louis Rams. Infelizmente, as lesões cortaram a sua carreira profissional no futebol e sua cabeça já então não estava mais no jogo. Começou a seguir os passos do pai, Denzel Washington, é isso mesmo, ele é filho dele, e assumiu um papel de jogador na série da HBO Ballers, conhecida também por ser do The Rock, que a gente já comentou aqui. Washington então mergulhou de cabeça e mostrou uma enorme variedade de atuações em filmes como Tenet, Infiltrados na Clã, Malcolm e Mary, entre outros. Por esse vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo novo que a gente está trazendo para vocês. A gente vai fazer mais vídeos assim, tá? Falando sobre história, tem coisas sobre draft, tem coisas sobre Super Bowl vindo aí, beleza? Não esquece de dar o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder o que está vindo. Valeu e tchau!